Então, vamos lá. Olá, você está no Samurai Morcego Podcast, meu nome é Rodrigo, e hoje vamos comentar o capítulo 897 de One Piece, o plano de fuga da Ilha de Cacau de Peckham. Mais uma vez aí a gente teve um probleminha aí de encontro, eu e o Kalu, então a gente vai primeiro soltar aqui a análise dele do capítulo, né, a opinião dele do capítulo, e depois eu volto para comentar sobre o que eu achei desse capítulo 897. Oi, Rodrigo. Vamos falar um pouquinho do capítulo 897 de One Piece? Bem, basicamente esse capítulo foi aquilo que a gente já estava cantando faz algum tempo, né? E capítulo passado eu também comentei que a gente tinha que esperar a Germa aparecer, que eles iam aparecer de uma forma ou outra nessa parte da fuga, meio que já era certo, né? Afinal, todas as dicas já estavam lá. E apareceu, né? E realmente eles vão ajudar o Luffy e o Sanji a fugir daquele vulco-vulco danado. É legal como o Oda colocou tanto elemento bom, por exemplo, assim, o Oda colocou gente na frente dele, gente atrás, gente já esperando de tocar. É muita gente que estaria ali pra tipo, impedir o Luffy de fugir. Mas o legal é que ele foi colocando aos poucos também muita gente para ajudar, né? Como até o Mihawk já tinha comentado lá na Guerra dos Maiorais, o verdadeiro poder do Luffy, o que representa a grande ameaça, é o fato de trazer todo mundo pro lado dele, né? E é isso, né? E tem amigo agora, a Germa tá ajudando, o Pickles ajudou, e o Pickles, vamos ver como é que fica essa forma Sulong dele. Eu tô curioso pra saber como é que vai ficar. Se é da Carrot, já foi bacana. Imagina o Pickles. O Pickles é um cara maneiro, é um leão descolado, né? Mas é isso, não, o capítulo não passa muito além disso. O capítulo foi um bom capítulo, né? Assim, era o esperado, não, assim, não me surpreendeu, mas também não decepcionou. Era o esperado bom. Tô satisfeito e próximo capítulo aí eu espero realmente ver algum andar, por exemplo. Eles não podem ficar nessa enrolação e não fugir, aparecer gente, desaparecer gente. Eu quero que capítulo que vem, sabe, alguém apareça, alguém da tripulação apareça, ou eles consigam se juntar com o navio, entendeu? E que, por favor, não comece, tipo, não esqueçam essa parte e me comece a mostrar, sei lá, o núcleo da mama. Aí mostra o núcleo da mama, mostra mais um núcleo aqui, um núcleo lá. Ia ficar meio complicado, assim, eu prefiro que continue nessa toada, termine essa parte do Luffy, depois junte com a parte do bolo da mama e termine o arco com eles indo embora, né? Para agora não começar a ficar de novo aquele papo de que toda vez ele começa a mostrar um pouquinho de cada núcleo e depois você fica insatisfeito porque não mostrou realmente nada de verdade, assim, consistente de avanço de história, de núcleo nenhum. Mas é isso, bom capítulo, maravilhoso, One Piece tá indo bem, e esse final do arco tá sensacional. Diz pra gente o que você achou agora, Rodrigo. Bom, vocês ouviram aí, né, o que ele achou. Bom, eu concordo, assim, que as coisas estão indo para um lugar interessante, que o Calu falou. O capítulo, ele foi bacana, mas, assim, não teve também nada muito interessante. O capítulo anterior também, né, a gente não comentou o capítulo 296, mas, assim, os dois, eles estão ali meio que na mesma cena, né, na mesma parte da história, que é essa forma, né, que o Sanji estava ali esperando, né, o Luffy sair, né, como o Luffy iria sair daquele espelho, do mundo dos espelhos, depois da luta, né, contra o Katakuri, como tudo isso ia se desenvolver. Então foi mais ou menos um desfecho para tudo isso, e também meio que começando a amarrar as pontas, né, dos outros arcos ali, né, das outras histórias que a gente estava acompanhando, né. A gente tinha visto ali há uns capítulos atrás que a Germa iria voltar, e a gente viu eles voltando agora, por exemplo. O Oda está finalmente costurando as coisas para um ponto só, né, para o clímax, finalmente, né, o clímax mesmo do capítulo, do arco, né, desse arco da Big Mom. Mas assim, a gente ainda tem bastante desenvolvimento pela frente, né? Parece que ainda tem bastante drama, né? Falando um pouco do capítulo anterior, 896, só uma coisa assim que eu achei até justo, né? A forma como o Katakuri acabou perdendo a luta. A gente tinha, né? A gente estava esperando que os dois iriam meio que cair quase ao mesmo tempo, né? O Luffy, ele cai antes, né? Ele perde antes, mas o Katakuri, ele depois ele cai, né, de cansado também. E aí aparece o Peckhams, que é tipo meio que a carta trunfo ali que ninguém esperava, né? E ele vira meio que o salvador, né, do Luffy, né? Pega ele
para sair dali do mundo dos espelhos. É legal que o Peckham's, ele virou meio que um personagem que ele foi um dos primeiros a serem apresentados do bando da Big Mom, né, lá na ilha dos Tritões. E agora, assim, né, a gente viu um certo desenvolvimento dele junto com o Pedro, né? Toda essa relação entre eles acabou meio que aflorando para isso tudo acontecer, né? Para ele acabar meio que salvando a tripulação, né? Então, até que uma construção de personagem bacana que o Oda fez. Assim, pouco desenvolvida diretamente, mas assim, a gente sabe o que aconteceu com os dois e tal. É mais o que eles falam do que exatamente a gente viu, né? O Peckham não aparece tanto durante a série, mas assim, dá pra ver a mudança, né, dele ter sido um cara que era mais capanga da Big Mom e agora ele está salvando, né, o Luffy, né? É uma coisa bacana de se notar. E o capítulo presente a gente vê, né, essa parte, né, e também o plano do Sanji ali de ficar meio que de tocaia para quando o Luffy sair, ele conseguir também ajudar ele. E aí tem aquela cena, né? O Peckham, eu acho interessante que... assim, eu achei interessante um pouco com medo do que pode acontecer. É lógico que o One Piece a gente já conhece, que, né, ninguém morre nessa série. Mas eu tava esperando que o Pedro não voltaria. Só que o lance do Peckham mencionar que o Pedro é uma das únicas pessoas que podem transformar ele de volta ao humano, e que quando ele vira, né, quando ele se transforma lá no Sulong, na forma Sulong do Peckham, ele é meio que impossível de ser detido. Então isso já assume pra mim que o Pedro pode voltar pra, tipo, meio que acalmar ele no final disso tudo. Não sei, é uma suposição minha. Mas é também interessante que o Oda, né, ele também costurou essa coisa da Lua com o Peckham, e agora ele vira esse monstro aí, né? A gente vai ver ele meio que sendo uma barreira para que o general lá da Big Mom não consiga parar o Luffy, né, e os outros. Então, e aí também teve aquela cena do Sanji, né, dando porrada no outro lá num dos piratas da Big Mom, né, não sei o nome agora, Irmão Lezan, né, pelo que eu vi aqui agora. E é interessante, assim, né, foi uma rápida cena de ação, né, e foi parado por um dos outros, mas é lógico que o que culmina nisso tudo, né, que parece que o Sanji vai ser encurralado, é a volta da Germa, meio que fazendo o oposto, né, do que ele fez no casamento, que agora a Germa vai salvar o Sanji, né, ao contrário daquela hora do casamento, que é ele que salva a família. Então é legal, né, a gente já estava esperando que a Germa ia voltar, e agora eles vão voltar, e eu acho que, né, eles ainda não tinham sido realmente explorados em termos de poderes, né? A gente ouviu mais falar deles do que viu, mas eu acho que agora a gente vai ver um pouco mais eles em ação, né? Os irmãos do Sanji. Então, isso vai ser interessante. Eu espero que não enrole muito, né? Mas isso já é de praxe desse arco, enrolar com tudo que acontece. Mas, assim, foi um capítulo, no geral, interessante, com uma reviravolta óbvia, mas uma reviravolta, esperada, né? A gente estava esperando, mas não quer dizer que seja necessariamente ruim. Era algo que era meio que inevitável de acontecer. E agora é esperar aí, né? O que se vai realmente desenvolver isso, ou se, como o Carlo falou, vai pra Big Mom e tal. Uma curiosidade que eu achei interessante, que esses dois últimos capítulos tiveram uma capa meio que uma oposta da outra, né? No capítulo 896 a gente viu o Rajurudin, né? De frente, né? De corpo inteiro, e depois no capítulo 897 a gente viu um outro gigante, né? Mas eu achei interessante que essas duas capas ficaram bem parecidas, e é legal, assim, uma capa bem chamativa, né? Quando é um personagem de corpo inteiro, assim, ao contrário de às vezes ter uma cena meio aleatória, uma pessoa que não lê o One Piece olha assim, não sabe o que está acontecendo. Aqui a gente dá para entender que é um gigante, né? Ou uma pessoa, né, com roupas vikings, né? Mas é isso, então. Foi um podcast curtinho aí. Desculpe, ultimamente a gente não está postando mais tão frequentemente, mas realmente minha rotina acabou mudando recentemente e está sendo difícil de gravar, mas a gente não vai parar, a gente, né, vai postar
de acordo aí com a oportunidade que a gente puder. Mas é lógico que se acontecer uma reviravolta muito grande num capítulo só de One Piece, eu não vou conseguir não comentar sobre ele, né? Mas é que esses últimos capítulos não estão sendo assim tão emocionantes de comentar também, então acabei deixando um pouco. Mas a gente vai continuar aqui. Então é isso. Se você gostou do podcast, curta, comente e compartilhe. Fale aí o que você está achando dessa fuga aí do Luffy, né? E da aparição da Germa. E a gente vai ficando por aqui. Falou!